Muito boa noite, dia 9 de setembro de 2020, quarta-feira. Estamos aqui mais uma vez com @Jesus os Kardecianos no Instagram. E hoje vamos falar sobre o Livro dos Médiuns, capítulo 10, Natureza das Comunicações, com nosso querido parceiro, irmão, confrade, Carlos Magalhães, que já está aqui, já chegou pontualmente e já está pedindo acesso à tela. Vamos lá, mais uma vez. Divulgar a doutrina espírita. Essa é a nossa tarefa, né? Carlos, seja bem-vindo, irmão. Mais uma. Obrigado. Tudo em paz? Tudo em paz. Eu que agradeço a oportunidade da gente fazer esse bate-papo, né, trocar uma ideia, divulgar, na verdade, a doutrina. Sim. Perfeito. E hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, capítulo 10, A Natureza das Comunicações. Não é verdade? É verdade, é verdade. Vamos bater um papo, né? Trocar uma ideia. Pois é, Conversar rapaz. sobre esse tema tão importante na doutrina espírita, que infelizmente sido deixado de lado por parte do movimento, né? E que não pode ser esquecido em hipótese nenhuma. Eu digo sempre que doutrina espírita, sem o fenômeno mediúnico, sem o exercício da mediunidade, sem a vivência do plano espiritual, os seus ensinamentos, os exemplos, eu acho que fica muito difícil, não é? É preciso que a gente entenda que doutrina espírita se diferencia, inclusive, como a própria nomenclatura espiritista, ou espiritismo. Por quê? Porque nós acreditamos na comunicação entre os vivos e os mortos, né? Entre os vivos e os desencarnados, ou entre os vivos e os vivos, em planos diferentes. Exatamente. É isso aí. Com o advento da doutrina, né? Lá com Allan Kardec, surgiram novos conceitos, novas ideias, que na verdade sempre existiram, mas estavam sob o manto da humanidade. E quando chegou o momento certo dela receber essas instruções, então, ter acesso a esse conhecimento, Kardec nos trouxe. Dentre eles, a ideia de que, primeiro, nós somos espíritos. Segundo, nós somos imortais. Terceiro, nós não morremos. E quarto, nós nos comunicamos. Nós nunca perdemos esse contato com os nossos entes queridos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos que nos antecederam na viagem para o plano espiritual. E interessante que Kardec também nos traz, os espíritos nos trouxeram, né? Na verdade, através de Kardec, eles quebraram um tabu. Aquele tabu de que, quando a gente morre, ou nós viramos anjos ou santos. Os espíritos disseram, não, ninguém se transforma, nós continuamos a mesma coisa, exatamente como quando partimos daqui. Não mudamos em nada, não mudamos em nada. Continuamos com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, com a mesma postura mental. Continuamos a mesma coisa, né? E assim nos manifestamos quando nos manifestamos nas comunicações mediúnicas, ou através do sonho, ou através de num fenômeno de incorporação. De qualquer forma, assim nós vamos nos manifestar, exatamente como nós somos, né? E aí é que está o grande problema, a natureza das comunicações. O livro dos médiuns, ele é, na verdade, um manual técnico
para como nós vamos lidar com as manifestações espíritas, né, dos espíritos. E Kardec deixa bem claro que para que nós possamos entender a natureza das manifestações, primeiro nós temos que voltar lá atrás para a questão da escala espírita. E para que nós possamos entender melhor a questão dos fenômenos. Oi, tá travando, né, cara? Essa nossa rede é maravilhosa, abençoada, mas vamos tentar. Pois bem, Carlinhos, olá, a tá ouvindo? net deu uma travada. Deu Vamos travada, lá, não a foi? sugestão é você sair e pedir para entrar de novo, para ver se a gente consegue restabelecer o Ok, contato, ok, o então vamos lá. sinal, tá? Certo. Certo. Algum problema de comunicação? Carlos, você pede para entrar de novo? Vamos lá? Isso aí. Boa noite, grande Walter Viana. Seja sempre bem-vindo. Agora, Agora melhorou um pouco. pois bem, Sim, melhorou. pronto. Como eu ia dizendo, no início deste capítulo 10, que trata sobre a questão da natureza das comunicações, Kardec nos pede que nós voltemos lá atrás, no Livro dos Médiuns, para revisarmos a questão da escala espírita, porque ela tem tudo a ver com este capítulo do Livro dos Médiuns, não é? Na verdade, o que é a escala espírita? É uma divisão que os espíritos proporam a Kardec, mas era mais ou menos uma divisão para que nós pudéssemos entender a questão da evolução dos espíritos, as várias categorias de espíritos que existem entre nós. Né? Aliás, que existem entre nós, não, em que nós estamos colocados. Eu vou até me refazer. É aquela categoria onde nós estamos colocados. Porque, Edson, na minha opinião, um dos grandes problemas da humanidade ainda não nos reconhecermos como espíritos. Né? Correto. Não, não nos reconhecemos como não, somos espíritos. Provisoriamente temos um corpo, mas somos espíritos. Nunca deixaremos de ser, uma vez que nossa existência é eterna. Né? Nós só transitamos entre o material e o espiritual, mas nunca deixamos de ser espíritos. Pois bem, então Kardec divide a escala espírita em três ordens. A primeira, os espíritos inferiores. A segunda, os bons espíritos. E a terceira, e a primeira, aliás, vou refazer. Porque Kardec começa de forma inversa, né? A terceira ordem são os espíritos inferiores, a segunda Sim. ordem, os espíritos, os bons espíritos, e a terceira ordem, e a primeira ordem, os espíritos puros, né? Quem está lá na terceira ordem? São aqueles espíritos mais presos à matéria, que ainda se prendem à matéria, são espíritos mais endurecidos, que ainda não conseguiram libertar a sua consciência, que vivem apegados à matéria, espíritos ignorantes, no sentido de desconhecer, que estão muito mais ainda lá na sua origem do que no meio do caminho. Pois bem, e nessa terceira ordem existem várias categorias de espíritos também. Tem os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros e os espíritos batedores e perturbadores. Como a gente pode perceber, são espíritos ainda bem apegados à matéria, espíritos ignorantes, que muitas vezes até não se reconhecem como espíritos, ainda se sentem vivos, agem como se estivessem vivos. Não é? É o momento. Vivos, licença, vivos na matéria.
agem como se ainda estivessem vivos na matéria, exatamente. Né? Muitos deles não têm essa consciência ainda de que É, desencarnaram, ainda estão presos à matéria. Essa é a razão das suas atitudes, muitas vezes, conosco, conosco encarnados. Essa é uma das razões, dos grandes motivos das obsessões. Pois bem, vamos lá. A segunda ordem são os bons espíritos. São aqueles espíritos que estão um pouquinho melhores, né? Lá, assim, na segunda ordem, encontram-se os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos prudentes e os espíritos superiores, né? Essa gradação, o que é que vai definir essa gradação? A nossa evolução intelecto-moral. É ela que vai definir essa gradação entre espíritos sábios, benevolentes, prudentes e espíritos superiores. Porque a partir do momento que nós avançamos, que nós nos esforçamos por nos tornarmos melhores, que fazemos a nossa reforma, promovemos a nossa reforma íntima, que procuramos aprender e estudar, a partir do momento que nos libertamos da matéria, nós vamos cada vez mais subindo um degrau nessa escala espírita, não é? Nessa escala de evolução. E a primeira ordem estão lá os espíritos puros, aqueles que já se desvencilharam da matéria, não é? Da matéria aqui nesse plano Terra, claro. aqui nesse plano Terra, não é? Porque existem um tipo de matéria, a matéria quinta essenciada, que nós nunca vamos abandonar, a qual ela compõe o nosso perispírito. Essa matéria nós nunca vamos abandonar. E está lá no livro dos Espíritos, que o nosso perispírito a gente nunca vai perder. Ele se purifica também, até chegar a um ponto que ele se confunde com o espírito. Mas nós nunca o perdemos. É como se fosse o corpo do espírito, não é? É o perispírito. Sim. Mas, vamos lá. Pois bem, passamos pela escala espírita. E aí, agora nós podemos entender, começar a compreender, na verdade, a natureza das comunicações espíritas, os tipos de comunicações que existem nas casas espíritas. Primeiro, as comunicações grosseiras. E do que se trata essas comunicações grosseiras? Geralmente ela provém de espíritos mais apegados à matéria, espíritos de baixa ordem, né? Ainda cobertos pelas impurezas da matéria, que utilizam de um linguajar grosseiro, muitas vezes fazendo uso de palavras imorais, ou até mesmo de palavrões, né? São a comunicação dos espíritos. São espíritos ainda que não se libertaram de todos os seus vícios, e são espíritos grosseiros. E é interessante, Edna, ressaltar aqui, como eu disse antes, quando a gente desencarna, a gente não se torna nem demônio, nem santo, nós continuamos a mesma coisa. E se nós observarmos aqui no nosso plano material, a quantidade de espíritos, de pessoas que a gente tem aqui. Tem aquelas pessoas galhofeiras, tem as pessoas sérias, tem as pessoas sábias, tem as pessoas pseudo-sábias, né? Tem as pessoas engraçadas. A mesma coisa vai ser lá no plano espiritual. A mesma, não vai mudar nada. E isso vai interferir na questão das comunicações. Né? Nós vimos aí o quê? As comunicações grosseiras. Se você, a hora que você quiser pedir uma parte, você pode pedir que a gente... É até interessante essa nossa troca de bola aqui para a gente melhorar o debate. Diga. Eu faria uma observação, Carlos, Sim. quando você iniciou, quer dizer, começou a falar sobre a questão da natureza das comunicações, você se relacionou ou se referiu às comunicações ou à natureza das comunicações nas casas espíritas.
onde eu faria uma ressalva de que, na verdade, a comunicação mediúnica ela está passível de se acontecer em qualquer local. Sim, claro, Tendo claro. o médium gerando o ectoplasma, gerando a condição necessária para que o espírito se manifeste, ou consciente ou inconscientemente, através do médium, Sim, vai haver a comunicação. sim, sim. E é por isso que muitas vezes nós nos tornamos joguetes desses espíritos galhofeiros, brincalhões, ou até mesmo perversos, Esse não seu é? aparte, esse seu aparte foi maravilhoso. Você foi iluminado aí nessa interferência. Eu diria o seguinte, realmente, você está certo. O fenômeno mediúnico ele pode acontecer em qualquer lugar. Agora, é aconselhável que ele aconteça apenas na casa espírita. Por quê? Porque lá nós vamos ter, primeiro, uma proteção, um ambiente protegido e preparado para aquela manifestação ocorra. Uma Todo equipe, amparado. todo um aparato, uma equipe espiritual pronta para dar toda a assistência, o suporte naquela reunião. Porque, na verdade, é como Kardec fala, as reuniões mediúnicas, nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. Eles é que funcionam, na verdade, é que conduzem os trabalhos. Nós somos só meros instrumentos ali. Claro que, para nós, matéria, temos que ter um dirigente, alguém para conduzir aquela reunião. Mas, na verdade, ela é conduzida pelo plano espiritual. Pois bem, essa é a primeira situação, certo? Comunicação espírita Ok. apenas no centro espírita. Mas, como todos nós somos médiums, e a grande maioria desconhece essa situação, o que é que acontece? Ok. Você acabou de falar. As comunicações, os fenômenos mediúnicos, as comunicações, ela ocorrem em qualquer lugar. Seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, seja no meio da rua, em qualquer lugar. É por isso que, obrigatoriamente, o médium ele tem que estudar, Muito. ele conhecer o que é mediunidade, ele tem que descobrir o que está acontecendo com ele, como é que funciona a mediunidade, independente de que ele queira exercer ou não. Porque tem muito médium que diz, não, eu não quero essa responsabilidade para mim. Né? Não quer ser médium. Eu conheço vários. Não quero ser médium. Só, beleza, você tem seu livre-arbítrio. Você não quer ser médium, você não quer exercitar a mediunidade, beleza. Mas estude para que você conheça o que é mediunidade e você aprenda a conviver junto com ela. Você me entende? Né? Só pedindo licença por um minuto, Carlos, eu digo que mediunidade, o exercício da mediunidade, eu comparo muito com o exercício da atividade física. Tá? Claro. Quanto mais você exercita, mais você Uhum. elastece. Ela Você desenvolve. vai adquirindo espaços maiores, conquistas maiores. Ou, por outro lado, quando você deixa de exercitar, você atrofia, você bloqueia. A questão do livre-arbítrio que nós temos. Você Um está certo. dia, lá na frente, com certeza, no bom sentido, seremos cobrados. Claro. Claro, mas é preciso realmente que haja a conscientização, pelo menos, de que eu tenho uma sensibilidade energética ou mediúnica, onde me viabiliza e proporciona, junto aos espíritos desencarnados, uma comunicação, uma afinidade ou entrosamento, uma troca de informações. Não Uhum. é verdade? Cabe a mim ou não desenvolver. Sim. E Aí aí, você vai usar o seu livre-arbítrio. Exatamente. e aí vem aquela história: com quem você anda, o que você faz. A mesma coisa o plano espiritual. Uhum. O grande Vai problema conforme o seu pensamento é, e as suas atividades. o grande problema está exatamente aí. Mediunidade chama muita responsabilidade, muito compromisso, até conosco mesmos. E muitas pessoas não estão preparadas para isso. Não estão Pois é. preparadas. Aí não querem, poxa, eu não quero. Bom, beleza, você tem seu livre-arbítrio. Você não quer exercer, você não é obrigado. Mas, pelo menos, estude
conheça o que é mediunidade e aprenda a conviver com ela, para evitar a questão das manifestações em qualquer lugar e aqueles inconvenientes todos. Até mesmo a questão de uma obsessão, não é? Mas, vamos Sim, lá. A questão da... então, falamos aqui sobre as comunicações grosseiras, né? Que são de espíritos bem baixos, muito ainda apegados à matéria. Depois temos as comunicações frívolas, que são aqueles espíritos galhofeiros, brincalhões, que não têm compromisso nenhum com a verdade, na verdade, né? Segundo Kardec, eles não têm uma intenção má, eles só querem se divertir, brincar, fazer chacota, como muitas pessoas que nós conhecemos por aí. Não levam nada a sério, né? Só querem tirar sarro de sua cara, só querem brincadeira, só querem farra e etc. São esses espíritos, essas comunicações frívolas, triviais. Na verdade, o espiritismo, ele surgiu através dessas comunicações. A questão das mesas girantes, as pessoas se divertiam com aquilo ali, não é? Mas só que Kardec percebeu, opa, espera aí, a mesa está respondendo perguntas e começou, aí Kardec começou a estudar. E aí os espíritos, percebendo a seriedade por trás daquele trabalho, se apresentaram. Aí sim vieram os espíritos sérios. Mas no início eram espíritos brincalhões e galofeiros que não tinham compromisso nenhum com a verdade. Não é? É aquela brincadeira do copo que você faz ali, aquela brincadeira do copo. Não é? as Mas irmãs Fox, sim, sim, as irmãs Fox. As irmãs Fox, não é? que foram Exatamente. vítimas, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Mas é isso, são as comunicações que não se deve levar a sério. São pô, bem triviais, então, são espíritos bem ignorantes. Diga. O Carlinhos, me Oi. permita, Carlinhos, Carlos, Não, isso fique à me, vontade. isso me lembra muito o nosso dia a dia, o quanto a gente deve estar sempre alerta e vigilante. Quando Jesus diz orai e vigiai, não é, na verdade, contra o trombadinha, contra o assaltante, não. É orar e vigiar pelos seus próprios pensamentos e condutas. Uhum. E quanto a gente deve estar atento durante o dia para que a gente não se permita a se tornar um Exatamente. joguete na mão desses espíritos frívolos. Exatamente. Tem uma passagem interessante, eu não vou tomar muito do seu tempo, parece que foi de Valdo Franco contando, que ele estava em uma praça pública e observou, claro, através da sua evidência muito sensível, um casal discutindo, onde uma única entidade soprava no ouvido da mulher, dizendo, ó, fale isso, e corria, Uhum. interessante, literalmente, corria para o ouvido do marido, ou sei lá, e mandava ele responder. O espírito se divertia em plena praça pública. E Divaldo Franco só observando aquela cena. Imagina Exatamente. isso no nosso dia a dia se a gente não se permite a orar e vigiar. É Exatamente. complicado. Exatamente. É, Esses é, espíritos com essa natureza que ele fica também. também sempre alerta a esses pensamentos, né? Que muitas vezes estranhos a nós. Estranhos a nós. Temos que ter muito cuidado mesmo com esse tipo de pensamento. Você está certíssimo, mais uma vez, em sua colocação. Bom, partindo daqui, nós temos agora as comunicações sérias. Aqui sim nós temos que ter muito cuidado, porque apesar desse nome, comunicações sérias, existe uma grande armadilha. Vamos lá. Comunicação séria é toda comunicação isenta de frivolidade. Brincadeiras, chacotas, frivolidades e grosserias, objetivando um fim útil, ainda que muitas vezes de caráter particular. Ponto. Entretanto, devemos aqui ter o máximo de cuidado possível, pois nem todas as comunicações sérias são proferidas por espíritos que possuem grandes esclarecimentos. Aí é que está o X da questão, pois nem todos são dotados de saber, o que os leva a exprimir, em alguns casos, a sua opinião pessoal. Aí está
uma grande armadilha que existe Perfeito. na questão das comunicações mediúnicas. A grande armadilha. Por quê? O espírito, ele é um ser falível, como todos nós. Ele também está passível de exprimir uma opinião própria, que nem sempre é verdade. Ele não é um ser sábio. E ele também tem as suas limitações intelectuais. Chega no Claro. Evangelho, até mesmo lá no Evangelho, só a título de observação, eu queria até te chamar a atenção, para você pode observar isso. Lá no Evangelho, tem muitas passagens, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas passagens que diz que Deus vai punir, Deus vai castigar lá no Evangelho. Quando nós aprendemos da doutrina espírita que Deus não castiga, que Deus não pune, mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ser castigados, nós vamos, em algumas passagens. E aí, quando você vai, para e observa, aquela é a opinião pessoal do espírito, que ainda não conseguiu se desligar de quê? Dos seus dogmas. Nesse caso, nós devemos prestar atenção no contexto geral, e não naquela pequena passagem, naquela pequena visão. Se nós pegarmos o contexto geral, é perfeito. A mensagem está ali, é perfeita. Fala perfeitamente. Mas ele tem ainda aquela questão, Deus castiga, Deus pune. Né? É a opinião dele, ainda guardada. E aí, com o estudo, nós vamos aprender a separar o joio do trigo. E pegar o contexto geral e não deixar que aquele pequeno errinho ali interfira no contexto geral. Você está me entendendo? Claro. Mas é isso mesmo. É Concorda isso comigo? mesmo. Eu só faria uma observação, Carlos, Pois não. pela nossa vivência em relação à prática mediúnica, e a gente já trabalhou, aliás, já não, nós trabalhamos juntos há Nós muito tempo, trabalhamos, exatamente. há muitos É, anos. isso. Bom, nós estamos juntos de 94 para cá. Eu estou desde 85, 86 na doutrina. Uhum. Nem todos os espíritos que dão uma comunicação séria, eles são de fato ou sérios ou conhecedores daquele fato Sim, em si. sim. Eles estão Existem ligados aquelas na pessoas, pessoal. só para eu completar o raciocínio, existem aquelas pessoas que são assim muito interessantes, que acham que os médios, até eu vou dizer nós médios, somos sabedores de tudo ou que estamos acompanhados sempre de espíritos que são conhecedores de uma realidade que, olha, se torna uma fantasia, se facilitar, isso vira um processo obsessivo muito simples, Sim. muito característico. Então, o espírito, por ele dar uma comunicação séria, não quer dizer que ele necessariamente ele saiba de tudo. Não. Ele pode não ter a intenção de lesar, mas não quer dizer que ele seja conhecedor e sabedor de todas as informações que está passando, porque também ele tem as suas limitações, que lhe são peculiares enquanto encarnados. Foi como você, olha, de uma forma muito oportuna, disse: a gente não muda nada ao Nada. desencarnar. É por isso a necessidade que a gente tem do preparo para a desencarnação, que é um fato, é uma realidade. E aí sim, a gente se antever no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, para que a gente não venha incorrer nesses próprios erros que a gente hoje cita a nível Uhum. mediúnico, por experiência, por prática. Não é? Eu só lembro de uma frase que você sempre falava lá no centro, nas suas palestras. Voltou a ligação, voltou ao sinal dar uma cortada, eu não ouvi. Não deu para chegar aqui a mensagem. Carlos, Alô,
Oi, Oi, dá para oi. repetir? Ou você Posso, prefere sim, sair e posso sim. voltar novamente? Você que Oi. sabe. Vamos tentar aí. Eu disse que esse só me lembro de uma passagem que você sempre fala nas suas palestras, que nós devemos nos preparar para o desencarne 25 horas por dia, né? Não é É, 24, é não vinte e tem cinco horas por 24, dia, né? É 25 horas por dia. Nós devemos 25 horas por dia. É, olha, o sinal ele começou a dar uma cortada. Eu sugiro, Carlos, que você dá uma saída e retorna para ver se a gente volta com um sinal melhor, tá? Você está me ouvindo bem? Enquanto isso, o que Carlos quis dizer, o que eu sempre falo, é que nós precisamos exercitar justamente a vida espiritual nas nossas 24 horas, 25, 26, 30 horas diárias, tá? Porque é a nossa verdadeira vida, é o plano espiritual. E Joana de Ângeles, deixa Carlos entrar. Carlos, Opa, opa, agora sim. pronto, reconectou. Vamos lá. E só para completar o raciocínio, nessas Uhum. 25 horas diárias que eu sempre falo, o João de Anjos tem um exemplo, ela tem um ensinamento muito interessante, eu já falei isso aqui, é que se a gente exercitasse pelo menos diariamente 5 minutos no morrer, no desencarnar, não haveria tanto sofrimento, ou não sofreríamos tanto o Isso, nosso momento da partida, da isso, separação, isso, não é? exatamente, Então, exatamente. assim, a gente pensa que não vai acontecer com a gente, mas olha só, nessa transição planetária, quantos? 120, 130, 140, não sei, 1000 estão mudando. E quantos desses estavam preparados para voltar a enfrentar a sua realidade, que é a sua verdadeira casa espiritual? Uhum. Não é? Para que a gente, no plano espiritual, não venha cometer os mesmos erros ou falhas que os espíritos de hoje que lá se encontram cometem, Sim, inclusive achando que estão fazendo ou estão lidando com as comunicações sérias, mas muito mais por uma ignorância, falta de conhecimento, eles se perdem nas suas comunicações. E se sim. não tiver cuidado, o médium, então, desavisado, inocentemente se permite a cair nessas. Exatamente. E aí eu volto a repetir: estudar. Estudar, não devemos abrir, nós que trabalhamos, que vivenciamos a mediunidade, trabalhamos com a mediunidade, não podemos abrir mão desse detalhe. Você sabe por quê, Edson? Eu sempre costumo dizer, os espíritos, ele tem alguns trunfos em relação a gente. Primeiro, nós não os vemos, eles nos veem. Segundo, eles nos conhecem muito mais do que nós mesmos. Inclusive, aquela vaidadezinha, aquele orgulho que nós muitas vezes escondemos aqui dentro, dizendo que não temos, mas temos sim. Está lá guardado. A vaidadezinha. Estamos cheios. Um momentinho. Exatamente. E aí o que acontece? Sabendo disso, vêm os espíritos se dizendo, utilizando de nomes pomposos, utilizando de um discurso bonito, né? Por exemplo, quantas vezes nos chega a notícia de que Jesus se manifestou em um centro espírita, É, né? De que Maria se manifestou no centro espírita, né? E, por é, incrível que pareça, as pessoas dão credibilidade a esses irmãos. Coitados, sofredores, ignorantes, mas dão credibilidade. E esses espíritos, eles acabam seduzindo aquelas pessoas, a vaidade, o orgulho.
E o que é que vai acontecer, meu amigo? O grupo se acaba, os trabalhos se dividem. Por isso nós temos que ter muito cuidado, principalmente com esse tipo de comunicação. O Espírito chegou Claro. dizendo, o Espírito chegou ali dizendo, dando um nome pomposo. Opa, vamos recuar um pouquinho aqui, vamos ter atenção, vamos prestar atenção nesse discurso. Você conheceu, para mim, também, para mim, um dos maiores estudiosos espíritas, cientistas mesmo, Carlos Bernardo Loureiro. Lembra dele? Citei ele Pois, na semana passada com o nosso irmão Magno. pois bem, eu lembro de uma vez, certa feita, o Bernardo estava dando uma palestra, um domingo de manhã, Bernardo dando uma palestra, falando exatamente da grande ausência das comunicações dos espíritos cientistas. César Lombroso, Camille Flammarion e dentre outros. De repente levanta um cara da plateia. Epa, não, lá no seu centro já se manifestou um espírito. Era alguém, frequentador dele, lá do centro de Salvador. E ele contou o fato de que um espírito, não me recordo bem, eu não lembro se foi Ernesto Bozano, salvo engano, que Ernesto Bozano começou a se manifestar lá. E dão aquela linguagem tal. Sabe o que Bernardo respondeu no final da narrativa do é, realmente, aquele espírito parecia ser Ernesto Bozano. Veja a postura de Bernardo. Ele é cientista, ele é pesquisador, estudioso, mas Claro. ele colocava ainda em xeque aquela comunicação. Mas ele dizia, ó, tudo indica que era. Mas ele ainda continuava a conversar. E essa deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa postura. Sempre colocar em xeque. Sempre colocar. Investigativo. Duvidar. É aquela frase de Erasto, que está lá na frente, aqui no livro dos médiuns. Nós temos que. É melhor nós recusarmos 10 verdades do que. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errônea. Você sabe por quê? A verdade, ela vai prevalecer. Se for verdade mesmo, ela lá na frente, ela vai prevalecer. Claro. Agora, se nós aceitarmos uma mentira que seja, ela vai trazer um estrago imenso, imenso, para o grupo, para o médium, para todo mundo. Carlos, Pois não. desculpe lhe interromper, sem falar, como você já citou, nos nossos próprios escolhos, enquanto espíritos encarnados. E isso leva muito à vaidade mediúnica, ao orgulho mediúnico. Eu sou o melhor médium, ou eu sou o médium da casa, ou só eu me permito a tais e tais manifestações. Isso é um perigo nas casas espíritas, nos centros espíritas. Com certeza. Com Não é certeza. verdade? E como? Aí, se não tiver cuidado, mina o alicerce da casa espírita e as colunas se batem. Como eu disse antes, eles são perspicazes, eles são sagazes e eles trabalham exatamente nas nossas falhas. Exatamente nas nossas falhas. Nas nossas quedas. Exatamente, nas nossas falhas. O orgulho, a vaidade, como você muito bem citou aí. Por isso que temos que ter muito cuidado, muito zelo, mesmo, principalmente nas comunicações sérias. Porque aquelas comunicações frívolas. Está ouvindo? Vamos lá. Deu uma cortadazinha, mas deu para ouvir. Exatamente. Vamos lá. Então, depois nós temos as comunicações instrutivas. O que são as comunicações instrutivas? São aquelas comunicações sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos.
sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc., possuindo a característica de serem mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação ou desmaterialização do espírito. O que são aquelas comunicações instrutivas? Elas nos passam ensinamento. Quase todas as comunicações nos passam ensinamento. Quase todas elas. E vejam que os espíritos voltam a ressaltar a questão da elevação do espírito, da desmaterialização do espírito. Né? Eles voltam a ressaltar isso. Aqui também prevalece aquele cuidado que nós devemos ter. Porque se não tivermos, sabe o que vai acontecer, Edno? Quantas obras espíritas, romances, obras espíritas nós temos aí que fogem de todo o contexto da doutrina. Só a título de ilustração, quem leu aquela biografia de Kardec, escrita por Marcel Souto Maior, lá tem um exemplo claro. Kardec vivenciou isso quando não me recordo muito bem quem foi o autor da obra, daqueles 5 evangelhos. Né? Os 5 evangelhos. Eu não me recordo agora, me falou a memória de quem foi o autor. Pois bem, lançou lá os 5 evangelhos de Jesus. Kardec pegou esses 5 evangelhos e foi estudar. Ele estudou mesmo. Quando ele viu, ali, fugia totalmente do contexto. E ele fez uma matéria na Revista Espírita, criticando, apontando ponto a ponto os erros daquele livro, daquela obra, dos 5... Rostam, alguma coisa parecida. Rostam, não é? Os 5 evangelhos de Rostam. E por que a internet começou a dar uma falhada de novo. Eu acho que na medida que o tempo vai passando, Carlos, a sua conexão ela vai pesando e ela vai perdendo um pouco a qualidade. Se você incômodo nenhum. Perfeito. Tá? E isso aí a gente aproveita, deixa eu pedir a vocês, que eu vou aprendendo em todas as lives, apertem o coraçãozinho, dispara o coraçãozinho. Parece que não, mas isso na estatística do Instagram é muito importante. Além disso, a asa delta que aparece logo embaixo, também no centro da tela, vai convidando os seus contatos. É interessante isso, mas tem a ver porque na medida que a gente vai passando, vai realizando os encontros, os estudos virtuais, as lives, o Instagram vai reconhecendo de fato, um conteúdo proveitoso. E, com certeza, o tempo vai se ampliando. Carlos, eu estou lhe esperando de volta. Tá? Mas, enquanto isso, eu peço a vocês, tá? Aviso também do nosso canal do YouTube, Jesus e os Kardecianos. Por favor, sigam o nosso canal do YouTube, Jesus e os Kardecianos. É importante também os seguidores, sempre o like nas palestras, nas nossas lives. Enfim, Carlos está de volta, vamos dar continuidade. Carlos, eu apenas, só falta exatamente 17 minutos, eu quero fazer uma observação, por gentileza, para a gente já dar uma conotação de fechamento nesse tempinho que nos resta, infelizmente. O doutrinador, em uma reunião mediúnica, é de fundamental importância como balança energética para equilibrar toda a harmonia da reunião, como também o teor da comunicação. É o doutrinador. Pronto, Carlinhos. Oi. Eu estou falando sobre a importância de um doutrinador em uma reunião mediúnica como
uma balança energética da reunião, inclusive sobre o teor da comunicação e a sensibilidade que ele deve desenvolver para aí sim, com a sua experiência, com a sua visão, ele perceber por trás de uma comunicação ou séria, ou mesmo galhofeira ou frívola, o verdadeiro interesse do espírito na sua mensagem. Sim, Tá? Eu digo sempre, Carlos, que a gente deve estar sempre atento e valorizar não no orgulho, na vaidade, nada disso, não no confete, mas valorizar o doutrinador como simplesmente vamos dizer assim, a base, o esteio de uma reunião. E é a sensibilidade maior, onde ele vai ter um termômetro justamente junto com a disciplina mediúnica de cada médium, importantíssimo isso, que o médium é responsável por sua comunicação. Eu vou repetir, o médium ele é responsável por sua comunicação, tá? Ele precisa justamente o que Carlos falou logo no início, o estudo, o preparo para que ele se torne senhor da comunicação mediúnica. E aí sim, tudo vem a fluir de forma muito equilibrada e muito consciente do que se está por trás da comunicação. Desculpe, Carlos, a palavra é sua. Nada, o espaço é nosso. E se o médium precisa estudar, o doutrinador precisa muito mais ainda. É isso aí. Você concorda comigo? Se o médium precisa estudar, o doutrinador muito mais ainda. Porque é ele que é a base do grupo ali. Agora, interessante, Edmond. Aqui, nas comunicações instrutivas, ele diz o seguinte: consiste em um ensinamento qualquer, né? Mais ou menos profundo, conforme o grau de elevação ou desmaterialização do espírito. E aí, nas minhas viagens, eu parei aqui e disse, rapaz, nós que trabalhamos com desobsessão, quando o espírito obsessor chega ali em frente à suposta vítima, não é? O obsediado, e começa a destilar toda aquela raiva, todo aquele rancor, aquele ódio para cima dele, aquilo ali é uma comunicação instrutiva. Sim. Porque subliminarmente, o que aquele espírito está dizendo? Olha, em razão do meu ódio, do meu rancor, eu estou assim. Eu estou sofrendo. Eu estou passando por tudo isso. Não faça isso, não. Você, não faça o que eu faço, não. Porque senão você vai estar igual a mim. É uma comunicação instrutiva. Basta que tenhamos o conhecimento para discernir isso aí. Não é? Basta que tenhamos o discernimento para entender, para captar essa mensagem. O que o obsessor está falando ali? Carlos, é muito interessante o que você falou, porque é igual o corpo físico e a doença. Tá? Espero que Carlos esteja me ouvindo, porque parece que a conexão de novo está dando uma falha, uma falhada, né? E você está me ouvindo, Carlos? Então, assim, o que você colocou tem muito a ver com o corpo físico e a doença. Quando a doença chega a aparecer, é porque ela está mandando um recado, alguma coisa precisa ser mudada. Então, quando o obsessor chega a uma reunião mediúnica, ele tem a permissão de todo o amparado espiritual, de toda a equipe espiritual que está ali tomando conta, administrando a reunião, daquele momento. Quando ele tem aquela permissão da comunicação, é porque alguma coisa de muito séria tá para se acontecer a nível de, eu estou aqui precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. Eu não vim aqui só para dizer que eu odeio ou que eu não lhe suporto. Ou que você é malvado, que eu sou bonzinho. Não. Na verdade, é a necessidade que se tem de um refazimento de um relacionamento que a gente não sabe de quantos milênios vem. E, por outro lado, tem outro detalhe. Por que eu disse suposta vítima?
Porque, na verdade, se um processo de obsessão acontece, como eu costumo dizer, a gente não abre as portas, não. A gente escancara. Se o processo obsessivo ocorre, é porque a gente permite. Somos iguais. Claro. Somos iguaizinhos, somos iguaizinhos. E aí a gente escancara a porta. Venha, venha, pode vir. Não é? Abrimos as portas para que o processo obsessivo ocorra. Temos que deixar de lado essa visão do obsediado vítima, coitadinho. Ele é tão culpado quanto o obsessor. Tão culpado quanto o Quem obsessor. é vítima e quem é o algoz? Boa pergunta. Não é? Pois bem, passado todas essas explanações que nós vimos aqui, como é que a gente vai identificar a qualidade de comunicação mediúnica? Como é que a gente vai detectar isso? Primeiro, nós já falamos aqui, a extrema necessidade de se possuir um conhecimento da literatura espírita, principalmente de Kardec, dos 5 livros de Kardec, e depois das obras subsidiárias. O que são essas obras subsidiárias? São pesquisadores, cientistas, que vieram após Kardec e debruçaram em cima da doutrina para estudar, para pesquisar. Não é? Leon Denis é um exemplo maravilhoso de autor sobre a questão de mediunidade. Projeto Aqui, Manuel Filomeno de Miranda. o projeto Manuel Filomeno de Miranda, as obras de André Luiz. Ô, Carlos, me permita só uma observação. É que no nosso tempo não existia essa internet de hoje, então a gente tinha que pegar o livro e abrir e ler. É verdade. Não é verdade? A gente tinha livro para ler. Hoje as pessoas têm a live, hoje as pessoas têm os vídeos, as videoconferências. Sim, não é? Mas a gente não deve se contentar só com isso, não, bicho. A gente tem que queimar pestana no cima do livro. Pois é, como a gente faz. Nós estamos falando de doutrina espírita. Aí eu pego o gancho como nós estamos sendo bombardeados por informação equivocada, por informação superficial na internet, e a gente pega e reproduz aquilo ali. A ligação, a conexão deu uma oscilada de novo. Dá uma falhada. Está pausado. É verdade. Bom, vamos voltar aqui. Então, tá bom, né? Beleza. Então vamos lá. Agora parece que deu agora parece que deu uma segurada na comunicação. Deu. Agora parece que... só temos exatamente 7 minutos para você, as considerações. Dá para terminar. Só para terminar essa parte, como identificar a comunicação. Segundo, a atitude da dúvida, como nós passamos aqui. Sempre duvidar. Sempre estar com o pé atrás. Terceiro, se o espírito iniciar a conversa dizendo ser uma grande personalidade, desconfie. Na hora. E quarto, prestar muita atenção na qualidade das comunicações que estão sendo recebidas. Em especial, as comunicações sérias e instrutivas. Não possuem elas possuem um caráter geral. Elas possuem um caráter geral. Não fala para Edno, para Carlos, não é? Ela fala para todo mundo, é um caráter geral. Já a comunicação idosa, ela é direcionada. Aí nós temos que ficar com o pé atrás. Não é? Ela não é direcionada a um membro específico. Esses são alguns detalhes que nós temos que chamar a atenção frente a uma observação ou uma manifestação. Não é? Ficar sempre atento a esses detalhes. E nos fixarmos ao conteúdo da mensagem. Uma mensagem que nos transmita um conhecimento, amor, paz, fraternidade, uma noção de moral. Isso é o que importa nós absorvermos numa comunicação mediúnica. O resto é resto. Fica lá no arquivo morto. Para um dia, se precisar, a gente pega aquela ficha.
tá bom? O que, Demais, o, sim, demais, nunca abandonarmos o estudo, né, Edno? não Sempre voltar. pode. Olha, eu peço sempre, nós temos o grupo do WhatsApp, eu peço, pelo amor de Deus, vamos estudar. Nós temos o canal do YouTube, nós temos o Instagram, e sempre pedindo, tem que estudar. Doutrina espírita e estudo, a leitura andam juntos, para e passo. Senão não faz sentido. Verdade. É Tem que preciso que a usar gente sempre. É preciso que a gente caia na realidade de que, olha, nós estamos tratando de um dos fenômenos mais enigmáticos e misteriosos da vida, que E é a que nos morte. envolve, e que nos envolve a todo momento, a mediunidade. Nos envolve Pois da é, coisa, não é? Os espíritos estão aqui, aí, aqui. pois é. De Não é? vez em Então, quando. assim, é preciso que a gente estude, é preciso que a gente se dedique, Sim, né? sim. 10 minutos, 15 minutos, e outra coisa, o exercício gostoso da leitura. Não só de Edifica. assistir vídeo, não só de assistir as mensagens, que, bom, enfim, os palestrantes, não. É a leitura, é o riscar o livro, sublinhar, marcar, questionar, trazer para a gente. Olha Tá aqui, só, meu. pois é, Ó, ó. mas aí os meus também são assim, Carlos. Eu acho que é por aí o caminho, entendeu? Nós somos mais do tempo antigo, onde não tinha essa facilidade que tem hoje. Tá? É, Então a gente, verdade, ó, verdade, virava a madrugada mesmo lendo. verdade. Eu, quando Interessante. comecei na doutrina, eu tinha acabado de passar no vestibular, não é? De direito. E aí eu tive aquela questão, poxa, preciso estudar faculdade, mas tenho que estudar também. Preciso conhecer isso. O que é que eu fiz? Todo dia, antes de dormir, eu reservava meia hora para eu estudar. Aí o livro ficava ali do meu lado, na minha cabeceira. Primeiro o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, depois o Evangelho. Meia hora, né, Diana? Começava com meia hora. Alguns meses depois, eu estava lendo uma hora e meia, estudando, antes de dormir. Comecei com meia hora, mas já estava lendo mais. E em 6 meses eu estudei o livro dos Espíritos. Em 6 meses estudei o livro dos Médiuns. Em 6 meses estudei o Evangelho. Mas isso aí é prática, isso aí é disciplina que nós temos que ter. Não É, e como podemos eu abandonar. disse, doutrina espírita e atividade física, você não pode deixar atrofiar. Você sempre tem que estar, ó, estudando, estudando, lendo, lendo, praticando, porque senão você atrofia e aí já era. A responsabilidade é toda nossa. Não é verdade? Com certeza. Então, Carlos, por gentileza, nesse 1 minuto e 40 segundos que faltam, por gentileza, suas considerações finais e só fazendo uma ressalva de 30 segundos. Nossos encontros estavam acontecendo nas terças-feiras sobre mediunidade, mas, na verdade, o Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Valença, Bahia, voltou às suas atividades normais. Normais quer dizer, dentro de todos os parâmetros da vigilância sanitária, epidemiológica e Secretaria Municipal de Saúde, tá certo? Acompanhando os seus requisitos. Bom, as suas prerrogativas, vamos lá. E aí a gente transferiu de terça para as quartas-feiras. É por isso que não aconteceu ontem, está acontecendo hoje, como na próxima semana acontecerá, justamente no dia 16, com o Magno, nosso irmão Magno, falando sobre as comunicações, né, vamos dizer assim, inteligíveis ou inteligentes, não de efeito físico, mas de efeito moral. Uhum. Ok, Bom, Carlos, é Edno, com você. eu só tenho a te agradecer mais uma vez a esse convite de nós trocarmos uma ideia e aprendermos um com o outro, né? Porque, além do estudo, essa também é uma forma de nós aprendermos, né? Primeiro que força a gente a estudar, a gente rever todos esses conceitos. E depois a gente aprende um com o outro, trocando essa figurinha aqui, né? E divulgando a doutrina Claro. para essas pessoas que vão Ok. entrando, vão saindo e tal, vão ouvindo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas é isso aí.
Muito obrigado e sinta-se sempre